Boa tarde, alunos. Hoje nós vamos resolver aqui, infelizmente não poderá ser ao vivo, como era o meu objetivo, mas nós vamos resolver a semana 2. Primeiro eu vou dar uma explanada na matéria da semana 2, né, do PET 1 de 2021 para o segundo ano, ok? Nosso objetivo, nossa intenção era fazer essa aula ao vivo e gravar para os que não puderem, porém, com um decreto municipal, o recesso de semana que vem, nós não poderemos fazer isso, mas aguardem que vai acontecer, tá, gente? Porque a aula ao vivo vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês, não é isso? Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela para vocês. Deixa eu só fechar aqui. Subir. Gente, nós estamos aqui. Deixa eu começar. Voltar. Nós estamos aqui, ó, na semana 2 do PET 1, tá? Para o segundo ano. Gente, o PET 1 é uma revisão daquilo que vocês viram ano passado. Então, assim, nós vamos dar uma repassada na matéria para relembrar e resolver as questões propostas, ok? Lembrando aqui, gente, sempre no Instagram eu estou fazendo enquetes com os alunos. Quem quiser me seguir lá, porque eu sei que vocês ficam muito no Instagram, né? Me sigam para vocês, né, sempre terem contato com a matéria. São enquetes, são memes bem legais, tá bom? Então vamos lá. A revisão de hoje é sobre modelos atômicos, até tabela periódica, né? Tem aqui partículas atômicas. Vamos relembrar, gente, são 4 modelos atômicos, os básicos, né, que contribuíram para a ideia do átomo, tá? As primeiras ideias mesmo foram dos gregos, mas o primeiro modelo cientista a ser reconhecido foi o Dalton. O que ele falou de interessante? Que o átomo era uma partícula indivisível, que não dá para dividir, e foi comparado a uma bola de bilhar, que é uma bola de sinuca, né? E disse também que a matéria é constituída, a matéria é constituída por átomos, que são partículas minúsculas, indivisíveis e indestrutíveis, ou seja, era a menor porção da matéria. Então, a comparação de Dalton foi a uma bola de bilhar, que é uma bola de sinuca, que a gente tem a ideia de que ela não pode ser dividida. Então, o átomo, segundo Dalton, que foi o primeiro cientista, foi comparado a uma bola de bilhar. Lembrando, gente, que isso aqui é uma evolução. Primeiro foi Dalton, depois foram evoluindo, os alunos dele foram pesquisando mais e assim por diante, igual hoje. Tudo vai evoluindo. Só que começaram a ser observados fenômenos de eletricidade. Por exemplo, quando a gente atrita uma lâmina de vidro, após o atrito, a lâmina de vidro fica carregada positivamente e a lã negativamente. E Dalton ele não explicou essa questão da natureza elétrica dos materiais. Daí veio o segundo modelo, a contribuição do Thomson, desculpa. O Thomson, nós vamos ver daqui a pouco, que ele propôs a existência do elétron. Como? Geiser e Crookes, fazendo os estudos, eles observaram que gases do ar aí a baixa pressão, num aparelho, num dispositivo chamado ampola de Crookes, emitiam, né, uma luminescência, né, produziam descargas elétricas, e essas descargas eles chamaram de raios catódicos, tá? O ar, quando passava aqui, ó, saíam esses raios que podiam ser vistos aqui com uma lâmina de sulfeto de zinco. Então, eles ficaram intrigados. Aí, olha aqui como que acontece. Quando esses raios, esse feixe, né, de luz passava por cargas carregadas, ou ele atraía ou ele repelia, tá vendo? Ele ia mais em direção a um lado. E eles ficaram intrigados e viram o quê? Quando colocadas placas positivas e negativas, igual aqui acima, esses raios iam mais em direção ao positivo, tá vendo? Subiam. Eles chamaram esses raios de raios catódicos, tá, gente? Aí eles fizeram repetidos experimentos com diferentes materiais e dava a mesma coisa. Esses raios catódicos, eles viram então que tinham carga negativa. Por quê? Porque o feixe de luz, quando passava por essas placas, iam mais para a direção do positivo. A gente sabe que positivo com negativo atrai. Daí,
Ele chamou esses raios, essas partículas aí, de elétron. Foi aí que foi concebida a primeira subpartícula do átomo, os elétrons, tá? O átomo dele foi comparado com um pudim de passas. Por quê? Porque era uma esfera redonda, tipo a bola de bilhar, só que agora tinha uma carga positiva total e incrustado em cima ficavam os elétrons, carga negativa. Por isso que ele comparou um pudim, desculpa, um bolo de passas, que é como se fosse um bolo, igual o desenho aí, cheio de passas em cima. As passas era a comparação com os elétrons, ok? Devido à evolução ali do conhecimento científico, outros modelos foram propostos. Na época, outro aluno, né, de Thomson, o Ernest Rutherford, que foi o terceiro cientista, o terceiro modelo, ele veio com a ideia de núcleo atômico. Como? Apareceu assim? Não, do nada? Não. Na época estava se descobrindo a radioatividade, que são materiais que emitem partículas radioativas, né? Ele fez um experimento, o Rutherford, que ficou muito famoso na época, que foi o espalhamento de partículas alfa. É o seguinte, aqui tinha um material radioativo, né, que era polônio, e ele emitia partículas alfa, que são partículas radioativas de carga positiva. Aí ele disparou essas partículas aqui numa lâmina finíssima de ouro. Por que o ouro, gente? Uma folha de ouro. Porque a gente consegue fazer lâminas muito finas com ouro. E partículas alfa têm alto poder, tem poder de penetração e alta velocidade, muito maior que a velocidade da luz. Então, ele imaginou que as partículas alfa fossem atravessar aqui a lâmina, né? Ele estava estudando os fenômenos radioativos, só que ele teve uma surpresa. A maioria atravessou a lâmina, só que aquelas que batiam bem no meio voltavam. O que ele pensou? Gente, o que tem ali no meio do átomo que repeliu? Partícula alfa é positivo, então deve ter alguma coisa ali positiva que repeliu, né? Causou repulsão, porque todas passaram, né? Daí foi mais ou menos assim, olha o experimento, que legal, ó. A maioria passava e disparava partículas alfa e aquelas que batiam bem no meio voltavam. Quais foram a conclusão do Rutherford? Ele concluiu que o átomo era formado por um núcleo compacto e positivo que ficava ali bem no meio, onde repeliam as cargas, com carga positiva, porque alfa é positivo, com positivo repelia. E ali no meio que ficava toda a massa do átomo, tá? Aí ele falou que no centro daquele espaço vazio encontrava-se a eletrosfera, então ao redor do núcleo ficava a eletrosfera, onde os elétrons giravam em órbitas circulares ali. Então os elétrons do Thomson, que foi o anterior, continuavam, né? Manteve carga negativa, só que ele descobriu os prótons com carga positiva. O modelo dele foi comparado ao sistema planetário, porque o núcleo é como se fosse o Sol e os planetas, os elétrons girando ao redor do núcleo. Tá vendo? Olha que legal essa animação. Mais tarde, tá vendo que o núcleo tá coloridinho, verde e laranja? Veio um cientista que não teve um modelo reconhecido, não. Ele só complementou esse modelo de Rutherford, que é o nosso terceiro modelo. Ele falou que no núcleo deveria ter uma carga para contrabalancear, porque se tivesse só próton, poderia o átomo desmoronar. P com P, próton é carga positiva, entendeu? Então, ele falou que no núcleo ali tinham os nêutrons também. Nós vamos falar dos nêutrons mais à frente. Nêutrons são partículas de carga nula, ok? Então, depois veio o Niels Bohr, que até foi um aluno de Rutherford. O modelo de Niels Bohr pode ser chamado também de Rutherford-Bohr, porque ele contribuiu um pouco com o conhecimento ali da física quântica, né, questão de perda de energia. Ele pensou o seguinte, que os elétrons girando ao redor do núcleo ali, com o tempo, poderiam perder energia e chocar com o núcleo, que eles não poderiam ficar ali em qualquer lugar. Então, os elétrons, eles têm que percorrer órbitas circulares, mas não num lugar cheio de espaço vazio, tá? Só que aí eles têm que ficar onde? Em camadas eletrônicas. É ao redor do núcleo, só que em camadas, ou seja, lugares fixos de energia, tá? Aí a gente tem uma teoria que diz o seguinte: segundo o Bohr, o átomo tem um núcleo, onde está o próton e nêutron, e os elétrons, ele não fica ali, ó, igual o Rutherford falou, na eletrosfera, não.
De acordo com o Bohr, os elétrons eles ficam aqui, ó, nas camadas eletrônicas, tá? Camada K, L, M, N. Quanto mais afastado do núcleo, mais energético ela é. E ele teorizou o seguinte, que um elétron, quando ele está, por exemplo, na camada, vamos chamar isso aqui de camada 1, essa 2, essa 3, que é a mesma coisa de K, L, M, N, O, P, Q, tá, gente? Se um elétron absorve energia, ele salta para a camada de fora, né, mais externa. A gente chama isso de salto quântico. Quando ele volta para a camada de origem, ele libera essa energia na forma de luz. A mesma energia, o mesmo valor de energia que ele absorveu fez ele pular. Por exemplo, eu tenho um elétron nessa camada, ele pulou. Ao voltar, ele libera essa mesma energia na forma de luz. Por que isso é importante, Perla? É isso que explica as cores dos fogos de artifícios, os testes de chama. Cada metal, cada elemento químico tem uma cor que ele emite, característica. Aí eu quero fogos de artifício com cor azul ou vermelho, aí eu vou colocar o metal lá. Quando eu acendo as chamas lá para explodir os fogos, esse elétron, aí vem a explicação química. Esse elétron salta e ao voltar ele emite a luz. É isso que acontece com essas lâmpadas aqui, com essas luzes de neon, aquelas figurinhas que brilham no escuro. Então, quando falar disso, é do modelo de Bohr, tá? Ele explica aqui, ó, quando um elétron recebe energia suficiente de um meio externo, ele se desloca para uma órbita mais distante do núcleo. Aí ele libera essa mesma energia na forma de luz. E essa questão dele ir e voltar é chamado de salto quântico. Outra observação, gente, um elétron jamais pode ficar entre uma camada e outra, tá? Ou ele tá nessa ou nessa, ele fica ali nos pacotes de energia certinho. Então, vamos lá. De acordo com os modelos atômicos, que foram 4, vieram essas partículas subatômicas. Então, a gente viu que o primeiro modelo falou que o átomo era indivisível. A gente viu que não é, que ele tem 3 subpartículas atômicas, que é o próton, o nêutron e o elétron. Próton nós vamos representar por P+, nêutron não tem carga e elétron com carga negativa. Então, próton é positivo, elétron negativo. Aí, se o próton tiver, por exemplo, massa 1, o nêutron tem massa aproximadamente 1 e o elétron tem massa praticamente desprezível. Olha, esse número aqui, a massa dele é 2.000 vezes menor que a do próton. Por isso que a gente fala que o elétron tem massa desprezível. Não é que o elétron não tenha massa. Ele tem, mas ela é desprezível. Aí eu trouxe algumas definições importantes para vocês de elemento químico, que é um conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons. Então, por exemplo, o oxigênio ele tem 8 prótons. Então, só o oxigênio vai ter 8 prótons. O cloro tem 17, então só ele vai ter 17 prótons. E número atômico, que a gente vai simbolizar pela letra Z, equivale ao número de prótons. Então, o Z é igual ao P, tá? É a carga positiva do átomo. Gravem isso aí, isso é importante, viu? Na hora dos exercícios. Como que a gente representa o átomo, então, aqui no Brasil e no mundo inteiro? Primeiramente, antes de falar, eu quero falar da massa. Rutherford não falou que a massa do átomo estava toda no núcleo? Tá vendo, gente? A prática vem da teoria, tá? O núcleo não tem só prótons e nêutrons, porque os elétrons ficam ao redor, né? Lá ou nas camadas eletrônicas, depois a gente viu. Então, a massa é a soma dos prótons e nêutrons, Z mais N. Z é número atômico, que é a mesma coisa que próton, e N é nêutron. Aqui eu tenho representação do átomo, que é padronizado mundialmente. No meio eu ponho o símbolo, a massa eu represento em cima e o número atômico embaixo. Lembrando que número atômico é igual ao número de prótons. Ó, Z é igual a P, não esqueçam. Porque às vezes eu vou falar Z, às vezes eu vou falar P, é a mesma coisa. É porque em cada exercício vem de um jeito, tá? Perla, e os nêutrons não representam aqui? Não, eu calculo. Como? Deixa eu ver se eu pus... Não, não pus a fórmula aqui não. Mas os nêutrons, tá vendo a fórmula da massa? Aqui eu tenho massa, próton e nêutron. É só pegar os prótons e passar para lá negativo, matemática. A menos Z, A menos próton, a massa menos próton é igual a nêutron. Resumindo, se você pegar a massa e subtrair dos prótons, você acha os nêutrons. Vamos fazer exemplo. Eu tenho aqui o carbono. O carbono tem a massa 14 e os prótons 6. Então, vamos descobrir os prótons. 6. O Z, 6, que P é igual a Z. O A é massa, que ó, massa, 14 é o de cima. Elétron. Para átomos neutros,
que é um átomo neutro? Esse aqui que não tem carga, porque se tiver carga vai aparecer um mais ou um menos aqui em cima, nós vamos ver daqui a pouco. Se o átomo não tem carga, o número de prótons é igual a elétron, positivo é igual a negativo, porque as cargas se anulam, tá? Então, o elétron são 6. Nêutrons, aqui, ó, é o 14 menos 6. Gravem assim, é o maior menos o menor, que dá 8. Aqui eu trouxe mais exemplos de 2 para vocês treinarem. Aqui, ó, eu vou colocar aqui, mas depois vocês treinem. Eu vou enviar esse material escrito para vocês. Próton 11, número atômico igual, massa 23, elétron 11 e nêutrons 12. Do hélio eu já escrevi aí para vocês, tá bom? E se o átomo for carregado? Eu vou chamá-los de íons, né? Formação de íons. O que são íons? São átomos carregados positiva ou negativamente. Se o íon for positivo, ele é chamado cátion. Se ele é negativo, ele é chamado ânion. O que vai mudar a Perla para calcular essas coisas que você ensinou? Só o número de elétrons. Por quê? Porque o cátion, ele vai acarretar em perda de elétron. E o ânion vai acarretar em ganho de elétrons. Como assim? Por exemplo, o magnésio. Se eu fosse olhar o número de elétrons, seria 12. Só que aqui, o 2 positivo acarreta perda de elétron. Grava assim, positivo começa com P de perder. P com P. O que acontece, então? Ele tinha 12 prótons, perdeu 2, ficaram 10. Se não tivesse essa carga, o próton seria igual ao elétron, entendeu? E quando for negativo? Ganha elétrons. Eram para ter 15, ganharam 3, ficou 18. Então, vai ganhar quanto? O tanto que tiver aqui, tá? Vamos fazer esse exemplo de baixo. Vocês vão ver que em relação ao slide anterior, vai mudar só essa quantidade de elétrons, tá? Vamos lá, ó. 17 prótons, que é o número de baixo, que é igual ao número atômico. A massa é o de cima, 35. O elétron é que vai mudar. Era para ser 17, só que ganhou 1 quando tem só a carga, que é 1, e 1 não precisa pôr. O nêutron é o de cima menos de baixo. 35 menos 17, 18. Vamos fazer do cálcio, que é o Ca2+. Ele é um cátion, né? Próton em número atômico 20, é o de baixo. A massa é o de cima, 40. O elétron era 20, perdeu 2, ficou 18. E o nêutron é 40 menos 20, 20. Gente, existem umas nomenclaturas que é bom a gente saber. Quando o átomo tem duas cargas, ele é bivalente. Então, aqui no caso do Ca2+, ele é um cátion, porque ele é positivo, bivalente. Se tem uma carga igual ali o Cl-, ele é um ânion monovalente. Ânion porque é negativo. Olha lá o magnésio, ele é um cátion bivalente, porque tem duas cargas. E o fósforo, que é o P, ele é um ânion trivalente, tá? Vamos fazer esse exercício aqui de exemplo antes de começar lá as atividades do PET, porque eu tenho que dar um resumido aqui em tabela periódica para vocês também, que cai nessa semana. Quem quiser tentar fazer, dá uma pausa aí no vídeo e tenta fazer, tá? Ele quer que a gente assinale a alternativa que representa de forma correta as quantidades de prótons, nêutrons e elétrons, respectivamente, do íon Ba2+. Isso aqui é um cátion bivalente, porque tem duas cargas positivas. Gente, vamos lá, ele quer próton. Próton é o número de cima, 56. Desculpa, gente, é o sempre de baixo, 56. Ele quer depois os nêutrons. Nêutrons é o de cima menos de baixo. 138 menos 56, 82. E ele quer os elétrons. Elétrons é esse que perdeu 2, então 54. Então a letra correta vai ser essa. 56 prótons, 82 nêutrons e 54 elétrons, certo? Gente, agora nós vamos falar um pouco, dar uma revisada em tabela periódica, porque é cobrado também nas questões desse PET. Tá muita matéria, mas é porque é revisão. Então, eu tô até dando uma acelerada para o vídeo não ficar longo, tá? Gente, os elementos, eles estão organizados na tabela periódica, que é onde ficam todos os elementos que a gente conhece, que formam as substâncias, o hidrogênio com o O forma a água, né, etc. Eles estão organizados em ordem crescente de número atômico, que é o número de próton do átomo. Então, aqui eu tenho a tabela, olha, o H é 1, o hélio lá na frente dele é o 2, aí volta aqui o lítio é o 3, o berílio 4, tá vendo que tá na ordem? Olha, então, se eu procurar um elemento de número atômico 47, achei ele, por quê? Porque tá na ordem, imagina se fosse tudo bagunçado, a gente ia custar achar os elementos na tabela, olha que lindo que é a tabela e perfeita, né?
A tabela é dividida em grupos, que são as colunas, né? E esses grupos são chamados de famílias. São 18 colunas na vertical, como vocês viram na tabela que eu passei aí, que são chamadas de famílias por quê? Porque os elementos que estão ali na mesma família, eles possuem propriedades físicas e químicas semelhantes. Olha aqui uma tabela, família 2, família 17, tá vendo? Elementos que estão na mesma família possuem propriedades iguais. Por exemplo, eu posso perguntar assim: quais elementos possuem propriedades semelhantes ao flúor? Seria o cloro, bromo, iodo, etc. Tá? Outra coisa, a tabela tem uma outra divisão. Essas colunas 1 e 2 e da 13 a 18 são chamadas de colunas A, são os elementos representativos que estão nas extremidades. Já aqueles do meio são as colunas B, são os de transição. É outra informação importante. Por exemplo, ele te dá um elemento, por exemplo, a prata está aqui no meio. Aí ele fala assim na letra B: a prata é um elemento de transição? Sim, porque ela está aqui nessa região, tá? É questão de nomenclatura mesmo. Existem 5 tabelas na coluna que têm nomes especiais, tá? 5 famílias, desculpa. São colunas especiais, são as 2 primeiras e as 3 últimas. A gente tem que saber esses nomes. Coluna 1, metais alcalinos. Coluna 2, metais alcalinos terrosos. Coluna 16, calcogênios. Coluna 17, halogênios. E a 18 são os gases nobres. Tem toda uma história esses nomezinhos, mas assim, a gente não vai fixar nisso aqui não. Os gases nobres são porque todos da coluna 18 são gases e não se misturam com os outros, são metidos, né? São nobres. Outras colunas recebem o nome do elemento que inicia a coluna. Por exemplo, a coluna 14, gente, ela começa com carbono, então ela é coluna do carbono, mas ela não tem nome especial. A tabela também, gente, tem os períodos, que são as linhas, que correspondem com aquelas camadas do modelo de Bohr, aquelas camadas eletrônicas. O primeiro período tem só 2 elementos, aí tem o segundo período, o terceiro, são as linhas, quarto período, quinto, sexto e sétimo. Perla, e essas 2 linhas aí de baixo? A primeira linha pertence ao sexto período, aqui, ó, e a segunda linha ao sétimo. Por que eles vieram embaixo? Porque se fosse colocar aqui na tabela, a tabela ia ficar muito extensa, tá? Mas eles pertencem a esses períodos ali. Eles são chamados elementos de transição interna, porque eles pertencem todos à coluna 3B aqui. E é de transição, porque lembra que eu falei que as colunas B são de transição, tá? Outra coisa, existe no estudo da tabela algumas propriedades que são chamadas propriedades periódicas, que inclusive é a última questão aí do PET 2, da segunda semana. PET 1, segunda semana. Gente, o que são isso? São propriedades que variam à medida que a gente vai andando na tabela, tá? Elas podem aumentar ou diminuir. Aí, é o seguinte, observa aqui, raio atômico e eletropositividade. A mais importante que é o raio, é o tamanho do átomo. Gente, à medida que a gente vem para a esquerda na tabela e para baixo, o raio aumenta, porque aumenta o número de camadas aqui e o tamanho do átomo aumenta, porque aumentam as camadas. Então, na tabela, o raio aumenta aqui, ó, indo para a esquerda e para baixo. Por exemplo, se eu tenho deixa eu lembrar de um elemento aqui sem a tabela. Se eu tenho o potássio e o rubídio aqui embaixo, o rubídio tem maior raio, o césio, porque está mais embaixo. É assim que vocês vão olhar nos exercícios, tá? E existem outras propriedades que são energia de ionização, eletronegatividade e afinidade eletrônica, que variam ao contrário do raio, para a direita e para cima. Quanto mais à direita e acima, maior são essas propriedades. Por exemplo, energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron do átomo. Esses átomos aqui, gente, eles gostam de elétrons. Então, para arrancar elétron dele, tem que fornecer grande energia, por isso que aumenta para cá. Mesma coisa a eletronegatividade, gosta de elétrons. E afinidade eletrônica também. Então, gravem assim, gente. O raio aumenta ali para a esquerda e para baixo. As outras propriedades é ao contrário, para cima e para a direita. Perla, o que é eletropositividade aqui? É o contrário de eletronegatividade, é não gostar de elétron, por isso que aumenta igual o raio, tá? Gente, eu procurei resumir assim da maneira mais rápida possível e ao mesmo tempo rápido, para não ficar longo e que desse para vocês pegar
alguma coisa, né, da matéria, relembrar, mas acredito que vocês já viram, vocês devem ter relembrado muita coisa aqui. Eu vou mandar esse material escrito e agora nós vamos resolver as questões propostas ali pelo PET da segunda semana, tá? Essa semana foi mais matéria, então por isso que vai ser maior o vídeo. Complete as frases a seguir, explicando como os experimentos contribuíram para a elaboração de um determinado modelo atômico. Aquele experimento dos raios catódicos, né, daqueles raios que passavam pela ampola realizado por Thomson, revelou o quê, gente? A gente viu os elétrons, né? Então, revelou que o átomo não era indivisível e que possuía uma subpartícula chamada elétron, né? A gente viu isso. Rutherford e seus colaboradores bombardearam com partículas alfa uma fina folha de ouro, a fim de determinar o desvio que tal partícula teria ao colidir com os átomos de ouro. Para sua surpresa, grande parte das partículas atravessaram a lâmpada e somente aquelas que batiam no meio voltavam. Por quê? Porque ele imaginou que todos iam passar. Aquelas que batiam no meio voltavam, então ele teve essa surpresa, tá? 2. Ele deu íons, aqui ó, aqui gente, tem um detalhe aqui. A representação do átomo, o número menor vem embaixo e o maior vem em cima, porque o maior é a massa. Aqui, ó, deve ter eles erraram na formatação aqui, mas gravem assim. O número atômico vem em cima e a massa embaixo. Se você tiver dúvida, o número atômico você encontra na tabela, tá? Então, aqui, ó, esse é um cátion, porque tem carga positiva, e esse é ânion negativo. Vamos ver o que ele pede. Letra A. É correto afirmar que o ânion A, isso aqui é um ânion, gente, já está errada. Porque se tem carga positiva, é cátion. Tem 49 nêutrons. Se você subtrai 87 de 38, você não acha esse valor, tá? Mas já está errado. Letra B. O cátion Z, o Z é um cátion? Não, você tem carga negativa, ele é ânion. Está errado. Tchau, tchau. Letra C. O íon A, quando ele fala a palavra íon, tá certo, porque íon é geral, equivale aos íons, são os cátions e os ânions, entendeu? Íon é o nome geral. Ele possui massa 38? A massa é o número maior, gente, porque lembra assim, ó, a massa é a soma de prótons mais nêutrons. Então, a massa não pode ser o número menor, é o maior, é 87. D. O ânion Z, ele é um ânion? Sim. Ele tem 36 elétrons? Sim, gente, porque o próton é 33. Ganhou 3, porque quando é negativo ganha 36. Achei, a letra D. E falou que o cátion A tem 40 prótons? Não, ele tem 38 prótons, tá bom? Então, aqui é a letra D de dado. 3. O fenômeno de luminescência é observado em interruptores de luz, brinquedos, pulseiros, igual eu falei para vocês, né? Entre outros. O que ocorre é o processo de excitação eletrônica, né? Quando o elétron salta, aquele salto quântico que eu falei, seguido de emissão de luz na faixa do espectro visível. Dentre as alternativas a seguir, qual modelo é capaz de explicar qual fenômeno? Qual modelo explica, gente, as cores, então, dos fogos de artifício, daquelas luminescências? É o último. Qual que é o último? O Bohr. Tá? Vocês lembram lá que tem um núcleo, ele salta e explica essas coisas? É o último modelo que eu expliquei, o Bohr. Tá escrito errado, é o O antes do H, mas tá bom. 4. Descreva os conceitos das propriedades periódicas e na imagem abaixo, use aquelas setas que eu mostrei quando eu expliquei, né? Agora a última matéria, para indicar o comportamento delas nos períodos e nas colunas da tabela. Gente, lá eu não descrevi o que é raio, eu só falei, então é bom que nós vamos escrever aqui. O que é raio atômico? É o tamanho do átomo, tá? B. Energia de ionização. É a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso. O que é afinidade eletrônica? É a energia liberada quando o átomo no estado gasoso captura um elétron. E eletronegatividade? É a capacidade do átomo em atrair elétrons. São definições, mas o que mais cai em prova, tá? De concursos, vestibulares, é essa parte aqui das setas.
Se você quer olhar quem tem maior raio, o raio aumenta para a esquerda e para baixo. É isso que eu queria, aquele resuminho que eu falei para vocês. Se você quer olhar a energia de ionização, as outras todas aumentam para a direita e para cima, ó. Tá vendo? São todas propriedades contrárias ao raio. Todas têm a ver com gostar de elétrons, beleza? 5. Com relação à tabela periódica, é correto afirmar que, bora lá, o oxigênio, né, possui 8 elétrons distribuídos em duas camadas eletrônicas, K e L. Ô, gente, você vai ver o oxigênio aqui, ele tem 8 elétrons. E ele tem duas camadas, porque camada é período, são as linhas na tabela. Se ele está aqui, ó, na camada 2, ele está no segundo período. Então, ele tem duas camadas. A camada 1, o primeiro período é chamado camada K, né? O segundo período L, aquelas letras que eu mostrei. O terceiro período é M. Você pode numerar, ó, camada 1, 2, 3, 4 até a 7. Ou você pode chamar pela letra. O mais comum é numerar. Aqui ele usou letra, mas o mais comum é numerar, tá? Ele está na camada 2, então ele tem duas camadas. E tem 8 elétrons aqui, ó. Corresponde ao número atômico. Olha a legenda na tabela. A legenda te fala o que é cada número, ó. Embaixo aqui é a massa, em cima é o número atômico, tá? Então, a resposta aqui é a letra A, tá? O sódio, letra B, é um metal de transição e possui 2 elétrons na última camada. O sódio é o Na. Ele não é metal de transição. Transição são os do meio, tá? C. Os metais alcalinos terrosos receberam esse nome por serem poucos reativos com a Terra? Não, gente, eles são reativos, tá? D. A platina é um metal de transição interna. Interna são aqueles... Lá de baixo, aquelas duas linhas separadas. Não, a platina tá aqui, ó, embaixo, ó. Ela não está naquelas duas linhas, tá? Os elementos das colunas 3 a 12 são representativos? Não. 3 a 12 são de transição, representativos são os das extremidades. Ok, gente, encerramos hoje, né? Foi meio acelerado, mas eu acredito que, né, tenha dado para vocês compreenderem direitinho. Semana que vem será outro tema, ligações químicas, reações e balanceamento, que também é muita coisa, é porque é revisão do primeiro ano. Então, eu vou interromper aqui. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal para eu ter lá o controle, gente, que vocês realmente estão vendo para resolver as questões, o vídeo, que eu acho muito importante, tá bom? Porque tem muitas visualizações, mas não tem a inscrição de vocês, tá? E eu sempre estou conferindo isso, ok? Fiquem com Deus e até a próxima semana.